Eu tinha apenas 17 anos naquele outubro, uma noite próxima ao Halloween. Minha família decidiu visitar uma pequena cidade rural para se encontrar com alguns velhos amigos. A ideia era jantar juntos e relembrar os bons tempos, já que cresci junto com os filhos dessas famílias. Depois do jantar, os pais ficaram no bar, desfrutando de algumas bebidas, enquanto nós, os jovens que ainda não tínhamos idade legal para beber, começamos a ficar um pouco entediados. Foi então que um dos meus amigos mencionou o cemitério local. Parecia que havia um cemitério naquela cidade que era considerado assombrado. Acredito que algum programa de caça a fantasmas tenha feito um episódio sobre ele, mas as lendas diziam que existiam muito antes disso. A história era a seguinte: um grupo de adolescentes estava vagando pelo cemitério numa noite de Halloween, com a intenção de causar problemas e talvez provocar alguma atividade sobrenatural para celebrar a data. Depois de explorar um pouco, sem encontrar nada inexplicável, decidiram sentar-se no topo de um mausoléu, que basicamente era um grande túmulo construído em torno de um caixão, em vez de enterrá-lo no chão. Estavam prestes a desistir e ir para casa quando, de repente, uma mão invisível pareceu empurrar um dos garotos para fora do topo do mausoléu e para dentro do chão. Todos os garotos, obviamente, ficaram assustados e fugiram dali, sentindo uma energia sinistra e ameaçadora os seguindo por semanas após o incidente. Também havia inúmeros relatos de orbes, lápides se movendo ou desaparecendo inexplicavelmente, aparições de fantasmas, inscrições sendo alteradas, flashes de luz e ruídos estranhos. Era o pacote completo de atividades paranormais. Eu estava mais do que animado para conferir o cemitério. Chegamos lá bem depois do anoitecer, e eu e uma das minhas amigas, a quem chamarei de Laura, fomos os únicos corajosos o suficiente para entrar. Descemos do carro, tentando ser o mais discretos possível, pois não queríamos atrair a atenção da polícia e arruinar nossa busca por fantasmas. Dirigimos-nos à entrada, e assim que passamos pela cerca que cercava o terreno, tudo parecia ficar incrivelmente calmo e silencioso. Nem mesmo conseguíamos ouvir o vento, o que era estranho, já que estava ventando quando saímos do carro. Estava tão silencioso que até sussurrar e pisar na brita pareciam sons altos o suficiente para acordar os mortos. Embora não houvesse luzes dentro ou perto do cemitério, a luz da lua filtrava pelas nuvens, permitindo-nos ver bem. Logo percebemos que não tínhamos ideia de onde estava o famoso mausoléu assombrado, mas continuamos andando mesmo assim. Viramos à esquerda e, para nossa surpresa, avistamos o mausoléu cerca de 30 metros à nossa frente. Parecia sorte demais para ser verdade. No entanto, o que aconteceu em seguida não foi nada do que esperávamos. Conforme nos aproximávamos, comecei a sentir uma energia estranha percorrendo meu corpo, como pequenos choques elétricos nos meus dedos e mãos. Ignorei isso como apenas nervosismo por estar quebrando a lei ao entrar no cemitério à noite. Alcançamos o túmulo e ele era absolutamente imponente. Era facilmente o dobro da minha altura, feito de pedra cinza desgastada, com musgo e líquen crescendo em alguns pontos. Ficamos olhando para ele por um momento e Laura sussurrou: "Você deveria tocá-lo." Sendo o caçador de fantasmas destemido que eu era, obedeci. Realmente não havia nada de notável na rugosidade fria da pedra. Então decidi ir um pouco mais longe e subi para sentar na borda do topo curvo do túmulo. Novamente, nada aconteceu. Então, em tom de brincadeira, gritei em sussurros: "Se há alguém aqui, algum espírito ou algo do tipo, mostre-se." Depois de um momento de silêncio, decidi ir para o topo, onde se dizia que o garoto foi empurrado por mãos fantasmas. Pedi a Laura para tirar algumas fotos de mim antes de descer,
um pouco decepcionado pela falta de encontros assustadores. Estávamos prestes a sair quando vimos um par de faróis se movendo lentamente pela estrada que fazia fronteira com um lado do cemitério. Imediatamente, presumimos que alguém nos notou e chamou a polícia. Então nos agachamos atrás de alguns arbustos com o mausoléu diretamente à nossa esquerda. Ambos estávamos completamente silenciosos, exceto pela nossa respiração, enquanto observávamos o veículo se movendo lentamente pela rua. Eu estava prestes a respirar aliviado quando ouvi uma risada baixa, assustadora e ameaçadora vindo bem atrás de mim. Era tão estranha, como se estivesse a alguns metros de distância, mas também bem perto do meu ouvido ao mesmo tempo. Fiquei assustado e estava prestes a atribuir isso a uma alucinação induzida pela adrenalina, quando Laura, que estava à minha esquerda, sussurrou: "Ei, você ouviu isso?" Meu sangue gelou enquanto eu acenava lentamente com a cabeça em silêncio. Um silencioso sim. Virei cautelosamente a cabeça para um lado, tentando ver se conseguia ouvir de novo alguma coisa. Juro que não ouvi nada, mas o que vi foi uma figura escura se erguendo de trás de uma das lápides, a apenas 3 metros de nós. Gritei como um louco e de repente me vi no chão, enquanto a próxima coisa que sei é que Laura está puxando meu braço gritando: "Temos que correr! Precisamos sair daqui! Vamos!" Deixei que ela me levantasse e me guiou às cegas pela mão. Estávamos correndo desesperadamente, tropeçando em lápides, plantas e sei lá mais o que na escuridão. Não conseguíamos nem encontrar a saída em nosso pânico. Finalmente, chegamos a uma brecha na cerca e pude sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto corria pela minha vida pelo meio da estrada, nem mesmo prestando atenção aos faróis que vinham em nossa direção até quase colidir com eles. Por sorte, era o carro que continha o restante dos nossos amigos e arrancamos a porta aberta e nos jogamos para dentro gritando: "Vão embora, por favor, apenas dirijam", antes mesmo de nos sentarmos em um assento de verdade ou fechar a porta. Não consigo me lembrar de quem estava dirigindo, mas acho que nosso pânico e terror os abalaram o suficiente para que eles fizessem exatamente o que pedimos e acelerassem de volta ao bar. Eles continuaram perguntando o que aconteceu e se estávamos bem, mas não conseguíamos nos acalmar o suficiente para responder até estarmos de volta ao bar e sentados, ainda tremendo e sem fôlego. Contamos nossa história para todos, inclusive para os pais bêbados. Acho que muitos deles estavam céticos e, honestamente, eu também teria sido se não tivesse experimentado isso pessoalmente. Nas semanas que se seguiram, senti a mesma energia sinistra que os garotos da lenda descreveram pairando sobre minha cabeça. Pessoalmente, atribuí mais à paranoia depois de ter sido assustado por algo que não conseguia ver de verdade. Mas isso me deixou desconfortável mesmo assim. Já se passaram alguns anos desde que isso aconteceu e ainda não consigo pensar em uma única explicação lógica para o que realmente aconteceu naquela noite. Embora eu não tenha ideia de quão credíveis são as experiências relatadas de outras pessoas no programa, sei que nós fomos, sem dúvida, as únicas pessoas naquele cemitério, ou mesmo nas ruas, para dizer a verdade. Teríamos ouvido alguém tentando se aproximar de nós. O som daquela risada foi tão sobrenatural que não consigo tirá-la da minha cabeça, mesmo agora. Nunca fiquei tão assustado quanto naquela noite. E agora sei o que as pessoas querem dizer quando falam sobre não poder acreditar plenamente no paranormal até experimentá-lo em primeira mão. De qualquer forma, achei que deveria compartilhar essa experiência com você. Espero que tenha gostado de ouvir sobre minha aventura assustadora naquele cemitério rural.